Ele entrou no banheiro público e simplesmente desapareceu. A mãe dele estava do lado de fora esperando que ele saísse, mas isso nunca aconteceu. Ele sumiu dentro daquele banheiro sem deixar nenhum vestígio. Stephen Clark tinha 23 anos, era da Inglaterra e quando era pequeno se envolveu em um acidente de caminhão. Ele foi atropelado e isso desenvolveu uma deficiência em seu braço esquerdo e sua perna esquerda. E por isso seus pais Doris e Charles eram super protetores. Mas o Stephen tinha uma ótima vida social, ele era nadador, ele tinha uma banda, mexia em computadores como ninguém e tinha uma namorada de longa data na época que tudo aconteceu. No dia 28 de dezembro de 1992, o pai dele foi assistir um jogo de futebol enquanto ele e a mãe foram passar o dia na praia. Foi um dia tranquilo, eles entraram no mar, mas em determinado momento a mãe dele percebeu que a maré estava subindo e falou para eles saírem da água. Eles já iam embora, só que o Stephen falou para a mãe que precisava ir no banheiro, então eles começaram a andar em direção ao banheiro comunitário que tinha ali perto. A mãe dele entrou no banheiro feminino, ele entrou no banheiro masculino, a mãe dele saiu e ficou esperando pelo filho do lado de fora. E essa foi a última vez que a Doris, a mãe dele, viu o Stephen, porque ele nunca saiu daquele banheiro. Ela disse que foi bem rápido, o banheiro estava vazio, então ela só entrou, saiu e esperou pelo filho. Não fazia sentido que ele não tivesse saído depois dela ou ao mesmo tempo que ela, a não ser que alguém tenha levado ele dali assim que ela entrou no banheiro feminino. Ela ficou esperando por ele uns minutos, mas ele nunca saiu e ela decidiu não entrar porque ele tinha 26 anos e já achava que os pais eram super protetores. Ela disse que se entrasse naquele banheiro, ele não ia gostar porque ia dizer que ela estava tratando ele como se fosse uma criança. Então a Doris pensou que por algum motivo ele não usou o banheiro, só entrou e saiu assim que ela tinha entrado no banheiro feminino e depois não encontrou ela, meio que se perdeu na multidão ali do lado de fora na praia. E achou que talvez o filho tivesse ido pra casa, então foi isso que ela fez. Só que quando ela chegou em casa, ele não tava lá, então ela começou a ficar muito preocupada. Então o marido dela, o pai dele, o Charles, chegou, pegou o carro e começou a procurar pelo filho pela praia e por toda a zona ali próxima. De acordo com os pais de Stephen, não tinha nenhum motivo pra ele desaparecer por conta própria, sabe? Ele fugir, ir embora de casa, abandonar a família, porque ele amava os pais, era um filho muito bom e tava se dando muito bem na vida. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio de aprendiz do ano e o futuro dele parecia muito bom. Então eles entraram em contato com a polícia e relataram seu desaparecimento. A polícia começou uma pequena investigação, procuraram por ele, mas não teve nenhuma pista. Durante a investigação, os pais do Stephen disseram que parecia que a polícia não estava fazendo o suficiente, como se eles não estivessem procurando de verdade pelo garoto. Os anos se passaram, os pais dele continuaram procurando pelo filho, mas não havia nenhum vestígio, nada. Até que quase 30 anos após seu desaparecimento, finalmente houve uma atualização do caso dele, mas não o que os pais esperavam. Eles foram presos pelo assassinato do próprio filho. A polícia agora acreditava que o Stephen estava morto e que seus pais eram os culpados por terem tirado sua vida. Mas não havia nada que sustentasse essa teoria. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma evidência, nenhuma pista. Durante esses 30 anos, os pais não pararam de procurá-lo nem um minuto. Eles foram presos, mas foram soltos após pagarem fiança. E após uma investigação de 17 semanas após a reabertura do caso, eles foram inocentados de todas as acusações. Até hoje, o garoto segue desaparecido e a família mais traumatizada do que nunca. Famosos que fizeram coisas terríveis e acabaram se dando muito mal depois. Oi, eu sou a Victoria Haley, esse aqui era o Jacob, ele tinha 28 anos de idade, era youtuber e ele tinha vários inscritos, milhares de inscritos. E eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento aqui na internet um vídeo dele com uma máscara de cavalo dentro de um redemoinho. Quase certeza que eu não posso colocar o vídeo aqui, mas eu vou deixar um print. Bom, galera, o Jacob costumava gravar vídeos de desafios, então era uma coisa super comum pra ele enfrentar situações perigosas em troca de likes e visualizações. Porém, nesse dia ele acabou extrapolando porque tinha uma represa com várias placas de perigo, de não se aproximem, que é perigoso, você vai morrer se você entrar aí dentro, mas ele resolveu ignorar todas porque ele queria simplesmente gravar um vídeo dentro de um redemoinho que se formava dentro dessa represa. Como o Jacob era acostumado a enfrentar situações perigosas, ele não achava que de fato alguma delas poderia tirar a vida dele, então mesmo dentro de um redemoinho, ele entrou pra nadar, ele sabia nadar muito bem, ele não estava com medo de que o pior pudesse acontecer. Só que o pior aconteceu, ele acabou filmando a própria morte. Quem estava filmando esse vídeo era o David, um amigo do Jacob, ele também filmmaker. Até então, essa parte que mostra o Jacob nadando em volta do redemoinho estava sendo filmada pelo David. Porém, em dado momento, o Jacob pediu a câmera para filmar ele próprio de dentro d'água. O Jacob pega a câmera e simplesmente mergulha pro fundo da água, porque ele queria filmar o redemoinho por baixo da água. Só que ele acaba não voltando mais para a superfície. David chega a gritar por ele inúmeras vezes, mas o Jacob passa cerca de 10 minutos desaparecido. E quando ele volta à superfície, ele tá boiando de bruços e já sem vida. Às vezes não vale a pena passar por situações perigosas em troca de validação da internet. Mas e aí, qual a opinião de vocês sobre esse caso? Não sai daqui sem me seguir se gosta desse tipo de conteúdo. Esse cara aqui, ele era um pedófilo tailandês que ele postava muitas fotos de crianças. Só que quando ele postava as fotos, os vídeos, acho que eram só fotos, ele fazia isso aqui na cara dele, ó. Ele borrava com esse efeito.
A polícia passou, ó, anos tentando descobrir quem era esse cara e não conseguia descobrir quem era por conta desse efeito aqui que ele colocava. E dava certo, viu? E ele era postando e a polícia não conseguia acionar o Interpol. O Interpol conseguiu reverter o efeito. É reverter que fala. Sou TikTok, eu não estudei muito não. E descobriram a identidade do cara. Tá preso até hoje. Galera, vocês têm noção que o cara passou anos, postando foto de criança. E a polícia não descobria quem era, a polícia lá da Tailândia, do mundo, sei lá de quê. Por causa que não conseguiam tirar o efeito. Só conseguiram quando a Interpol interviu e conseguiu reverter. Aí descobriram quem era o cara. Te falar, via cada história. Oi, você conseguiria imaginar um garoto de 14 anos dizendo que faria tudo de novo depois de ter tirado a vida da família inteira? Incluindo o irmão de 3 anos? Pois bem, esse crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 24 de junho agora, em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Um adolescente tirou a vida do pai, da mãe e do irmão de 3 anos de idade, enquanto todos dormiam no mesmo quarto. Ele tomou um energético pra ficar acordado, pegou a arma, que era do pai, que estava escondida debaixo do colchão, e atirou. Primeiro no pai, depois na mãe e por último no irmão, com um tiro no pescoço. Depois ele tentou esconder os corpos numa cisterna no quintal. No dia seguinte, ele foi até a delegacia com a avó, fingindo que a família tinha desaparecido, depois de levar o irmão no hospital. A polícia desconfiou, não tinha nenhum registro no hospital. Voltaram na casa e encontraram sangue no colchão, roupas queimadas e um cheiro forte vindo da cisterna. Quando encontraram os corpos, o garoto confessou com frieza e ainda disse que faria tudo de novo. A motivação, a polícia está trabalhando com 2 hipóteses. Primeiro, que o garoto queria viajar para conhecer uma namorada virtual no Mato Grosso, mas os pais teriam proibido. E o segundo era o interesse em dinheiro. Ele chegou a pesquisar no celular como sacar o FGTS do pai, que tinha mais de 30 mil para receber. A garota, a namorada, foi identificada, mas negou qualquer tipo de envolvimento. Além disso, a perícia confirmou que todos eles morreram com tiros na cabeça e o menino chegou a preparar uma mala com celulares da família antes de fugir. Agora ele está internado em um sistema socioeducativo por pelo menos 45 dias. E o louco é que ele não mostra nenhum sinal de arrependimento. Enfim, se já tinham visto esse caso, me deixe saber aqui nos comentários. Vocês estão acompanhando o caso dessa mulher aqui que falou que alguém está invadindo o quintal da casa dela e deixando marcas de mãos em um dos pilares que tem lá. Só que o bizarro é que nas câmeras de segurança não registram nada. As marcas de mão só aparecem ali absolutamente do nada. Sabe o bizarro dessa história? É que ela já tinha ficado assustada por aparecerem marcas de mão ali em um dos pilares que tem no quintal dela, perto da churrasqueira. Quando ela publicou esse vídeo na internet, as pessoas falaram pra ela não tocar e nem limpar, que ela não poderia borrar ali as marcas de mão, que ela deixasse do jeito que tava, porque poderia ser alguma coisa espiritual. De início ela não acreditou, até que os filhos dela viram as marcas e o que eles falaram deixou ela ainda mais assustada. Ela disse que estava chegando do trabalho quando viu os 2 filhos dela, um de 6 e um de 4, conversando na frente desse pilar, e ela começou a escutar a conversa. A de 6 anos, que era mais velha, falou: nossa, será que essas marcas de mão aqui foram deixadas pelo homem da janela? Daí o de 4 anos disse: nossa, agora ele tá deixando até marcas de mão. Ela ficou com aquilo na cabeça e resolveu gravar um vídeo perguntando às crianças sobre esse homem da janela. E eu vou deixar só um pedacinho do vídeo aqui pra vocês. A criança fala que esse homem da janela, na verdade, é outra criança de pele escura que quer ser amigo dele e da irmã. Um dos filhos dela também chega a dizer no vídeo que o homem da janela ou a criança da janela, eles falam homem da janela e não criança, mas dizem que é uma criança que tá ali na janela. Não é malvado, que ela não precisa se preocupar, que ele não é malvado e só quer brincar com ele, só que é um amigo. Só que o mais novo ainda chega a falar que esse homem da janela sempre chama eles pra ir brincar na casa dele, né? Pra ir brincar na casa dele e eles não vão porque ele sempre aparece na madrugada. Daí ele reforça: quando a gente dorme, ele vem aqui, bate na janela e chama a gente pra brincar na casa dele. Gente, é muito bizarro pensar, porque não é registrado pelas câmeras, a casa da mulher é cheia de câmera, não registram nada. As crianças têm toda uma história detalhada, dizem que não é um homem, e sim uma criança, que eles não têm medo e que a criança só quer brincar com eles. Qual a explicação pra isso?